Então, a questão 3, a temperatura no ponto XYZ dada por T de XY, Z, igual a 200, e elevado a menos x quadrado, menos 3y quadrado, menos 9z quadrado. Então, e tem a determinar a taxa de variação da temperatura no ponto P, 2, menos 1 e 2, na direção do vetor V, I menos J menos K. Né? Então, vamos só lembrar que esse vetor V ele não é unitário, né? Então, como ele não é unitário, a gente precisa calcular o versor dele, né? Então, bom, quem é a norma de V? É a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, né? Vai ficar a raiz de 1 ao quadrado mais menos 1, que é o quadrado, mais 1 ao quadrado, né? Raiz quadrada disso. Isso aqui dá raiz de 3, né? Então, bom, o vetor U, no qual vou calcular a derivada direcional, é igual a 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3, e 1 sobre raiz de 3. Bom, o que a gente quer calcular é a derivada direcional, né? Então, lembrando que a derivada direcional da função t no ponto P na direção do vetor U, isso aqui é o gradiente da t no ponto P, produto escalar com o vetor U. Então, a gente precisa calcular quem é o gradiente dessa função P. Né? Lembrando que o gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais em relação a x, y e z. Então, vamos calcular primeiro, né, a derivada parcial de t em relação a x aqui num ponto qualquer. Depois a gente avalia no ponto P. Né? Então, bom, então vou derivar a expressão, a derivada da exponencial é ela mesma, né? E menos x quadrado menos 3y quadrado menos 9z ao quadrado, vezes, usando a regra da cadeia, então a derivada de menos x quadrado menos 3y quadrado menos 9z quadrado em relação a x é menos 2x. Então, vou avaliar agora no ponto P, né? Derrom T, derrom x aqui. Nesse ponto, 2, 1 e menos 2. Isso aqui é... Bom, então, vai ficar menos 4. Né? Lembrando que o x aqui é 2, né? Bom, e elevado, né, a menos... observa a hora que eu substituir aqui, x ao quadrado vai dar 4. Aqui y quadrado dá 1, né? Então 4 menos 3, menos 7. O z quadrado vai dar 4. 4 vezes 9, 36. Então, menos 36 menos 7 dá menos 43. Então, vai ficar elevado a menos 43 aqui. Tá? Bom, aqui mesma coisa, né? Derivada em relação a y. Num ponto qualquer. Bom, já vou colocar aqui o que dá, né? Então, é a mesma coisa, só que agora, né, ao invés de ficar o menos 2x aqui, vai ser menos 6y, né? Porque agora eu estou derivando em relação a y. Essa parte inicial da exponencial é a mesma. Né? Então, é e elevado a menos x quadrado menos 3y quadrado menos 9z quadrado vezes agora menos 6y. Bom, aí, o que a gente tem? Que é a derivada parcial em relação a t no ponto y, perdão, derivada de t em relação a y no ponto 2, 1 e menos 2,
ele é igual, agora o y é 1 menos 6, e elevado a menos 43. Bom, aqui em relação a z também é a mesma coisa, né? Vamos colocar aqui, derivada parcial de t em relação a z. Bom, vai ser e menos x quadrado menos 3y quadrado menos 9z quadrado. Agora estou derivando em relação a z, né? Derivada do expoente que vai dar menos 18z, né? Então, na hora que eu avalio no ponto, né? Derrom t, derrom z. No ponto 2, 1 e menos 2. Agora o z é menos 2, então vai ficar 36. E elevado a menos 43. Tá? Bom, então aqui a gente encontrou o vetor gradiente, né? O gradiente de t nesse ponto P aí, ele é menos 4 e elevado a menos 43, 6 menos 6, né? E elevado a menos 43 e 36 elevado a menos 43. Né? Só lembrando que a gente está querendo calcular a derivada direcional, né? Então, a derivada direcional na direção do vetor v, né? Pegando o u aqui, porque é o vetor, o versor de v, de t no ponto P, é o produto escalar do gradiente da função em P, que é esse vetor aí, menos 4 e é menos 43, menos 6 e é menos 43, e 36 e a menos 43, produto escalar com o vetor u, né? Que é, vamos voltar aqui, olhar aqui o vetor u, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3, né? Então, aqui, 1 sobre raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3. Bom, o que dá esse produto escalar? Então, vai ficar menos 4 sobre raiz de 3 e elevado a menos 43, mais produto, né, do segundo aqui com o segundo, então é menos 6 vezes menos 1, vai ficar 6, né? 6 elevado a menos 43 sobre raiz de 3. E o produto do último, os dois são positivos, dá mais 36 sobre raiz de 3 e elevado a menos 43. Isso aqui dá, então, 6 mais 36, 42, menos 4, 38, né? 38 sobre raiz de 3 e elevado a menos 43. Né? Essa é a derivada direcional da função t no ponto P na direção do vetor v. Né? Bom, aí o item B, qual é a direção de maior crescimento? Né? O item B, na verdade, já foi calculado no item A. Né? A direção de maior crescimento é a direção do gradiente, né? De qualquer função. Né? Direção de maior crescimento
crescimento é o gradiente da t no ponto P, né? Então, a direção de maior crescimento no ponto P da t. Então, esse vetor aí, menos 4 e a menos 43, menos 6 e a menos 43 e 36 e a menos 43. Essa é a direção de maior crescimento, né? E o item C, bom, taxa máxima, né? Taxa máxima de crescimento é a norma do vetor gradiente. Então, taxa máxima é a norma desse vetor aqui, que vai dar raiz quadrada. Eu coloco aqui menos 4 e de menos 43 aqui ao quadrado, mais 6 e a menos 43 ao quadrado, mais 36 e a menos 43 aqui ao quadrado, né? Raiz disso, né? Nossa, minha raiz aqui ficou horrível. Deixa eu arrumar isso aqui. Aqui. Aí, vamos arrumar aqui. Deixa eu puxar ela já aqui. Nossa, não tô conseguindo fazer a raiz aqui. Deixa eu desfazer esse negócio aí. Não desfez. Lá em cima para não me atrapalhar, né? Aqui, menos. Botou menos aqui. 43 ao quadrado, né? Bom, então vai dar o quê? O e menos 43 está ao quadrado. Então, tem as três parcelas, né? Então, vou colocar ele em evidência e vou tirar da raiz, tá? Então, vai ficar e a menos 43 raiz, a raiz aqui, vai ficar 4 ao quadrado dá 16, mais 6 ao quadrado dá 36, mais, bom, 36 ao quadrado, não vou desenvolver 36 ao quadrado, tá? Então é isso, esse aqui é a maior taxa de crescimento em a maior taxa de crescimento, né, da temperatura no ponto P, né? Então, variação de temperatura por variação de tempo.